Bem-vindo à nossa aula de física. Então, na aula de física de hoje, vamos entender um pouquinho o que é cinemática. Vamos viajar no conceito da física. Mas, precisamente, vamos olhar para o seu cotidiano. O que tem na sua vida hoje que envolve essa palavra chamada cinemática? Então, vamos falar um pouco de história? Vamos conhecer um pouquinho quem é o grande da física que desenvolveu toda a tecnologia para você hoje sair da sua casa, nesse caso, andando com tranquilidade ou pegando o seu carro, sua bicicleta, chegando no serviço ou visitando alguém. Gente, sou o professor Mário e nós vamos trabalhar com a física, precisamente cinemática, e falar um pouquinho de trajetória, ok? Então, basicamente, nossa aula está envolta em o que é essa palavra física, isso é importante, o que representa essa ciência. Será que ela muda a sua vida? Será que ela tem como modificar seus conceitos, seus pensamentos sobre o mundo? Vamos entender um pouquinho o que representa ela. Falar dos ramos dela, que aí você vai estar por dentro do que realmente você vai estudar, certo? No todo o conjunto dos conhecimentos da física. E o outro, falar da mecânica, certo? Voltar depois um pouco da mecânica, entender a cinemática, a trajetória, ok? Então, primeira coisa é entender o que é a física. Gente, a física trata de um princípio que é, nesse caso, que não ocorre a transformação. Então, vamos dizer que a primeira pergunta, precisamente para uma prova, é o que é física, o que é química? Qual é a diferença das duas? Quando você faz um bolo na sua casa, preparo daquela massa, aqueles ingredientes, certo? Ou via forno ou micro-ondas. Então, nesse caso, esse preparo, aí houve uma transformação. Mesmo que você coloque ovo, fermento, o próprio trigo, mexe tudo, depois disso vai para o forno, correto? E depois de um dado tempo, o bolo está pronto. É química, porque houve um processo chamado transformação. Então, quando tudo que transforma é química, mas a física é totalmente diferente. Ela lida com a natureza, procura entender a natureza, procura criar conforme os conceitos da natureza. Espera aí. Primeiro vamos entender o que é natureza, né? Fenômeno da natureza. Então vamos basear o nosso primeiro fenômeno, que eu acredito que vocês estão cansados de vivenciar. O raio, certo? Nós temos uma diferença, tá? Nós temos o raio e o trovão. Não confunda trovão. Um trovão caiu. Não, tá errado, gente. Quem caiu foi o raio. Ele simplesmente ele foi em direção ao solo, ou caiu no solo. Mas no caso do trovão, é o barulho. Então, nesse caso, eu posso dizer para vocês que houve um choque com o raio no solo, ocasionando um som. Esse som é chamado trovão. Quem estuda isto é a física, porque ela não busca transformação. Aí, nesse conceito, é um conceito físico. Não esqueça. Agora, tem outro conceito muito interessante da física. O arco-íris. Vocês já observaram o arco-íris? Já viram um arco-íris? Quando você está molhando o seu jardim, por exemplo, e você balança a mangueira, o que acontece? As gotas de água vão para o ar atmosférico e, de repente, cria um pequeno arco-íris. Pronto. É física o entendimento desse pequeno arco-íris. Nesse caso, é o entendimento da física, correto? Então, estudar o arco-íris é o entendimento da física. Vamos agora o som. Você fala com uma pessoa, ela escuta, também é física? Claro, é física também. Então, para tanto, vamos ver o seguinte. Qual é o principal objetivo da física? Gente, o principal objetivo da física é energia. Quase tudo que a ciência chamada física busca é entender energia ou criar energia. Quer ver um exemplo? Se você tem energia elétrica, a nossa usina hidrelétrica lá em Itaipu produz energia elétrica, manda para sua residência. Energia, certo? Existe mais existe mais uma energia que a física pode utilizar para entender? A energia do vento, eólica. E nós vamos falar do Nordeste, que tem grandes vamos falar assim, motores eológicos, grandes motores para buscar energia do vento. Lá no Nordeste tem bastante, certo? Nós temos também a solar. Então, precisamente no nosso estado, muitas das casas ou condomínios já usam energia solar para poder utilizar a alimentação da casa e da residência, certo? Até prédios também estão utilizando. Diferente nos lugares distantes, como a Europa, por exemplo. A Europa não tem muito que utilizar, além de utilizar a solar, mas ela não tem a hidrelétrica. Uma que não tem muitas
florestas, muitas, vamos falar assim, cachoeiras que eles podem destruir, vamos colocar entre aspas, a destruição da natureza. Eles usam maré motriz ou onda motriz. É um princípio que, conforme o movimento da onda, vai produzir a nossa energia elétrica. Mas convenhamos, no seu dia a dia, você já viu uma hidrelétrica? Sim, em algumas cidades, em algumas fazendas, a produção de energia elétrica vem do riacho, um pequeno riacho, instala um motor, e ao girar a hélice do motor, produz energia elétrica alimentando a fazenda. É uma pequena usina hidrelétrica. Algumas fazendas já utilizam esse princípio, certo? Para funcionamento. Temos também, nesse caso, aonde que vai todo esse conceito de energia, entendimento da natureza. E como que é dividido, então? Então, gente, falar da física não é falar dos ramos da física. Agora é bom para vocês. O que eu devo estudar em toda essa trajetória de ensino seu de física? Primeiro, eu coloquei como padrão aqui, como princípio, a mecânica. Você estudar, começa com a mecânica, depois da mecânica vai a termologia, depois a óptica, aí vem a magnetismo, o eletromagnetismo e, por último, física moderna. Vamos entender primeiro a mecânica, certo? Até que eu deixei até a abreviação aí para vocês poderem entender. Primeiro, gente, quando a gente fala de mecânica, está falando de mecânica do carro, mecânica de moto, está associada a isso, gente. Mecânica está associada a movimento. E o nosso amigo, grande cientista que contribuiu com isso, eu acredito que vocês já viram falar dele alguma vez na sua vida. O nosso ser Isaac Newton, nosso senhor Isaac Newton. Ele desenvolveu quase todos esses conceitos dos ramos da física, mas o principal que ele desenvolveu foi a mecânica. E o livro dele, Os Princípios Matemáticos da Natureza, filosóficos na natureza, ele descreve a mecânica. Muito bem, nós estamos falando em termos teóricos, mas vamos falar de prática. Você tem seu carro, tem sua bicicleta, vai se movimentar, mecânica. Aplica uma força no pedal da sua bicicleta, está em movimento, mecânica. Ligou seu carro, motor partiu, mecânica. Então, esse é o conceito da mecânica que ajuda você a entender os movimentos. Depois da mecânica, acima tem a termologia. Vamos falar de cada uma, bem básico, para vocês poderem entender. Mas vamos jogar para o seu cotidiano. Você não já fez um arroz? Ou uma carne assada? Ou assou uma carne, nesse caso? Ou um feijão? Usou a panela de pressão? Então, nesse caso, você está dentro do conceito da termologia. Termo é temperatura, que na verdade é calor. E logia é estudo. Então, estudo do calor, certo? Então, nós temos um conceito aí que estuda o calor, certo? Isso é a termologia. Partimos para outra coisa que é a óptica. No caso da óptica, é bem simples. Você enxerga? Claro que vocês vão dizer para mim assim, professor, eu enxergo com uma dificuldade, eu uso óculos. Bem, você está no conceito da física óptica. É aquela que estuda a luz. Então, quando você vai no seu médico oftalmologista para consultar e verificar se você vai precisar ou não de um óculos, eu posso te garantir, você está estudando a física óptica. Nesse caso, o médico ele deve ter um estudo pré-determinado sobre a visão humana, funcionamento e até os equipamentos para verificar qual é, nesse caso, o problema que está acontecendo com a sua visão. Isto que determina é a física óptica. E abaixo da física óptica que vocês estão vendo aí, nós temos o eletromagnetismo ou a eletricidade. E é fácil falar da eletricidade, gente, como conceito do ramo da física. Você não tem uma lâmpada? Sua casa não acende a luz? O carro que você ligou nesse instante para vir até aqui na nossa aula não usa eletricidade, nesse caso a bateria? Então é a física que desenvolveu parte daquele conceito de energia que faz seu carro entrar em movimento. Você nunca levou um choque quando sai de uma temperatura, exemplo assim, calor para frio, frio para calor, quando você veste uma roupa? Produz eletricidade, eletrização. Então, nesse conceito, sim, está a nossa física na eletricidade. E abaixo da eletricidade, como vocês estão vendo aí, nós temos o magnetismo. Agora, o que é o magnetismo, gente? O que ele tem na sua vida hoje, o magnetismo? Nesse conceito do magnetismo. Exemplo. A televisão antigamente funcionava por tubular, aquelas grandonas, magnetismo. Temos o conceito também, o fone de ouvido, que você coloca no smartphone, no seu celular, também é física.
quase todo som, no caso, tanto de um som que você compra para escutar uma música, ele é um conceito voltado, nesse caso, ao eletromagnetismo, ao magnetismo. Nesse caso, é a física que está envolto nesse conceito, certo? E o último, a nossa física moderna. Bem, física moderna não está no seu livro. É um conceito mais amplo, vamos colocar dessa forma. É um conceito, vamos dizer assim, ele vai estar presente na sua vida, nos conceitos. Quer ver um exemplo de física moderna? Quando chega a noite, a luz dos postes se ilumina sozinho. Por quê? Que isso acontece? A tela do seu celular, quando você coloca a sua mão e você começa a deslizar e movimentar e passar pelos conceitos dela, de cada ponto do seu celular, por que ele funciona dessa forma? O nosso touchscreen, que você, ao tocar, acionar, certo? Então, como que funciona isso? Quando você liga uma televisão com infravermelho, você troca os canais, só controle remoto, como que esse sinal é enviado? Tudo isso é física moderna. Ele está presente no seu conceito, mas no seu entendimento é que é mais amplo, é um conceito de átomos, elétrons, prótons e nêutrons. Vamos dizer assim, até propriamente a luz. Vamos dizer que é um conceito muito amplo dentro de toda a física, certo? Aí está envolto a nossa física moderna. E nesse princípio da física moderna, nós vamos estudar os conceitos voltados ao nosso amigo Sir Isaac Newton. Então, nosso amigo Isaac Newton, ele desenvolveu toda a mecânica. Então, na verdade, uma vez um aluno meu falou para mim assim, professor Mário, e se nós tirássemos o Isaac Newton, matasse o Isaac Newton, o que aconteceria com você? Bem, pessoal, vamos responder essa pergunta da seguinte forma. Vamos conhecer um pouquinho dos conceitos dele presente na sua vida. Depois eu pergunto, se ele não existisse, como que funcionaria cada conceito dentro de você? Está aqui. A mecânica é o conceito principal que o nosso amigo Isaac Newton criou, certo? O que é a mecânica? Estuda o movimento dos corpos. Quando eu falo corpo, nesse caso, vamos de novo a um conceito preliminar da física. A física dá vários nomes. Exemplo, corpo, partícula, material, objeto. Quer ver um exemplo? Um certo objeto em certa velocidade bateu no poste. Aí você pergunta para mim assim, mas o que é isso? Na verdade, que objeto é esse que bateu no poste? Bem, gente, o objeto que bateu no poste, nesse caso, é um carro, certo? Um determinado corpo foi em uma direção a uma pessoa levando ela a óbito. Que corpo que é esse que atingiu uma pessoa, matando a pessoa? É uma bala. Então, quer dizer, quando você fala com relação ao objeto, nesse caso, o carro, a bala, e muda nome para ele como objeto, corpo, partícula, material, isso tudo está conceito dentro da física. Um exemplo, você atirou um objeto em direção à cabeça de outra pessoa. O que é esse objeto que você atirou? Uma pedra, gente. Você atirou uma pedra em direção da pessoa. São palavras bonitas e às vezes complexas, né? Por que não falar direto? O ônibus bateu no poste, o carro bateu no poste, o carro em alta velocidade, certo? Ou então, nesse caso, uma pedra foi atirada em direção a outra pessoa. Não é mais fácil falar assim? Não. Vamos ficar mais bonitinho, fala o objeto e foi em direção a outra pessoa. Isto é mecânica. Todos os corpos, nesse caso, até você correndo, é mecânica, certo? Aí vamos para a subdivisão de mecânica. Dentro da mecânica, nós temos cinemática, dinâmica, estática, gravidade universal e hidrostática, certo? Mas o que nós iremos aprender, dentre esse conceito como um todo, é o nosso conceito com relação à cinemática. Este é o conceito principal, certo? Lembra da pergunta? Se eu tirasse Isaac Newton, o que aconteceria com a minha vida? Vamos, antes de mais nada, falar as três fundamentais conceitos de Isaac Newton, para depois a gente responder isso aí. Os três conceitos principais é posição, velocidade e tempo. Será que essas três palavras, essas três pedrinhas estão presentes em sua vida? Então vamos olhar para tudo que você tem nesse instante e vamos verificar se realmente Isaac Newton era uma pessoa visionária. Ele observou o mundo e transcreveu para você poder entender o melhor. Então, nesse caso, vamos falar de posição.
Você já assistiu um jogo no futebol? Claro, você já assistiu um jogo, ou nesse caso um campo society, um futsal, ou um campo nesse caso, e a pessoa não chutou a bola? E de vez em quando você ficou torcendo para ele atingir o seu jogador para marcar o gol e o seu time ganhar? Então, você já perguntou que posição que você está, na direita, na esquerda? Fica parado, vou lançar a bola. Ou então até mesmo, quando você está dirigindo e você para no encostamento, você direcionou uma posição. Certo? Ou como você vai tirar uma fotografia, por exemplo, fica parado, fica nessa posição, está ótimo, opa, vou tirar a fotografia. Então, a palavra posição, desenvolvida por esse rapaz chamado Isaac Newton, foi simplesmente dizer a distância que você se encontra. Vamos dizer da seguinte forma: em que distância você está? Para isso, ele utiliza esse conceito de posição. Se eu perguntar, aonde que você está? Estou em sala de aula. Qual que é a distância sua da porta à sua cadeira? Ah, professor, vamos estimando aí uns 3 metros. Você está me direcionando aonde você encontra, certo? Então, isso é muito importante. Quer ver um detalhe? Aonde você tem posição diariamente na sua vida? O GPS. Quando você está com o celular, você tem uma localização. Através do seu celular, você pode se localizar onde você se encontra. E, ao mesmo tempo, você vai numa festa, você quer marcar uma posição onde será a festa, certo? Olha, siga-se esse posicionamento aqui, a festa vai ser na sacada dessa pessoa. E aí você vai em direção a ela, não é isso? Naquela festa. Você marca um ponto usando o seu GPS, ou, basicamente falando, o nosso Google Maps, certo? E aí é uma posição. Então, basicamente, você está precisamente utilizando o conceito de física. E olha, naquele tempo em que Isaac Newton observava as coisas no mundo ao redor dele e se preocupava onde que cada um estão, é um conceito muito, vamos falar assim, muito importante e mudou o mundo. Outra coisa, o tempo. Nosso amigo também se preocupou com o tempo. Quanto tempo faz que nós começamos a aula? Você já ouve esse questionamento? Você já perguntou para o seu colega do lado? Caramba, já faz 40 minutos que começou a aula. Ou então, faz 15 minutos que a aula não começa, está atrasada a aula. Que hora que você chega? Até que o tempo você chega até a sua casa? Já fez essa pergunta? Também. Você já fez? Olha, para mim chegar na minha casa, eu vou demorar 1h30 de ônibus. De carro, em 15 minutos eu estou lá. Então, essas questões de tempo, o nosso amigo Isaac Newton também fez na época, como um jovem e questionador do mundo. Se você para pensar, você é um questionador do mundo. A diferença é que o nosso amigo Isaac Newton, ele colocou em livros. E esse livro ganhou-se o mundo. E hoje as pessoas se preocupam em saber onde você está, nesse caso a posição. O tempo que você vai fazer todas as suas atividades. Se é viajando, se é pegando um ônibus, dirigindo um carro, até mesmo fazendo uma tarefa. Então, nesse caso, falar de tempo, gente, questionar o tempo, é falar de Isaac Newton. Nós temos outra coisa também que acredito que vocês fazem muito, é a velocidade. Você já questionou isso? Ou está de bicicleta, eu estou 20 km por hora, ou carro 110 km por hora, moto, ou 60 km por hora. Então, quando você falou muito de velocidade, gente, esse conceito de velocidade também é Isaac Newton. Então, quase tudo que você pensa, fala, está envolto a Isaac Newton. Mas eu vou falar de um experimento por ele desenvolvido que vai responder a pergunta que eu fiz para vocês. Se eu tirar o Isaac Newton da sua vida, como seria a sua vida? Primeiro, você não pode mais falar de posição, aonde você se encontra. Segundo, você não pode mais questionar o tempo, porque o tempo não existe. Terceiro, você também não pode mais falar de velocidade, moto, bicicleta ou carro. Mas eu vou te dar outra coisa também que é muito importante, que Isaac Newton deixa no seu livro. Essa palavra chama atrito. Não é atrito entre duas pessoas, mas é quase o mesmo significado. Quando você anda, o seu pé toca o solo, empurra o solo devido ao atrito do solo e joga você para frente. O solo que eu falo é o chão. O chão é liso? Não, ele é cheio de pedras, certo? Você já ouviu falar de piso com atrito? Piso para casa, banheiro, por exemplo. Ele
tem atrito. Atrito é aquela rugosidade no piso, certo? Que algumas pessoas colocam em casa por causa de criança, por causa de pessoas idosas no banheiro, por exemplo, certo? E um chama áspero, piso áspero, ou piso liso. Tem o liso não, mas o áspero sim. Então, quando você tem um piso no banheiro áspero e você fica de pé tranquilo, é porque houve um atrito entre o seu pé, a sola do seu pé, com o piso. Agora, já reparou por que o pneu do carro ele tem saliências e não é liso por completamente? Agora, vamos fazer dois experimentos. Primeiro, se você pegar o pneu do seu carro, a palavra que vocês utilizam muito é careca. Então, pneu tanto de um carro, os quatro pneus careca. Você sente ele patinar, principalmente quando está chovendo e o pneu começa a patinar, certo? Porque não há uma aderência com o solo. Pode acontecer isso com a moto também. Se o pneu da moto ficar careca, a hora que você parte com ele e estiver chovendo, não há aderência, a moto começa a patinar, deslizar. Aí é muito acidente ocorre. O nosso amigo cientista, ele deu essa palavra atrito e ele foi mais além. Olha, todo mundo movimenta devido ao atrito do sapato com o solo, fazendo você movimentar. O pneu entra em movimento, o atrito do pneu com o solo entra em movimento. Mas, para tanto o solo como o pneu tem que estar rugoso. Por isso que o pneu tem aquela saliência. E por isso que o asfalto ele é meio saliente mesmo. Se você reparar, ele não é liso. Agora, vamos voltar para a sua casa. Se o seu piso da sua área, por exemplo, for muito liso, e você jogar água com sabão, entra com o carro para ver o que acontece. Mas entra com o carro com os quatro pneus careca, liso. Vai bater o carro seu. Você não vai ter aderência, vai bater o carro dentro da sua casa. Agora, se você entrar com o carro com o pneu tudo novo, novinho o pneu, com as saliências perfeitas, você vai conseguir entrar o carro tranquilo e calmo, não vai bater o carro. Muito bem, vamos mudar o experimento. Vamos agora levar você em consideração o seguinte. Vamos colocar você como fator do experimento. Agora você está na sua área e o piso que você colocou é liso, não é? Tem rugosidade, não é áspero, o liso. E você jogou água e sabão. E agora vamos complicar a situação. Eu quero que você pegue um sapato totalmente liso. O solado não pode ter saliências, liso. E tenta ficar de pé numa água com sabão e mais o piso liso. Gente, vai ser tombo para tudo que é lado. Porque o sapato ele vai tentar buscar aderência com o piso. Não consegue e cai. E aí vamos para a nossa resposta. Se você conseguir matar Isaac Newton ou tirar ele da história, primeiro você não vai mais andar. Segundo, o seu carro não vai mais funcionar e não vai sair do lugar. Terceiro, nem a sua moto, nem a sua bicicleta vai sair do lugar, certo? Toda a tecnologia que existe na face da Terra não existiria. Então, a importância dele para a ciência foi os conceitos mais simples que tem. Ligar o carro, partir em movimento, o atrito, essa palavra tão interessante como atrito, o seu sapato atritando o solo, fazendo movimentar você. Se não tiver rugosidade, uma pedrinha no solo, você nem sai do lugar. E aí vamos conhecer uma outra coisa muito interessante que está no livro de vocês, chama-se trajetória. A definição de trajetória mais usual é o seguinte: primeiro, como que você chegou até onde você está? Você saiu da sua casa, pegou um ônibus, um carro, carona com um amigo, mas chegou aí, não chegou? Você está sentado aí. Agora, qual foi o seu trajeto? Como que você se movimentou? Quais são as direções que você tomou? Isto é trajetória. Olha a definição de trajetória. Percurso realizado por um determinado corpo no espaço. Primeiro, o corpo hoje você já tem uma definição. É você, professor Mário também. Espaço é onde eu estou aqui. Esse espaço. E como que eu cheguei? Vamos ver então os tipos de trajetória. Primeiro tipo, a retilínea. Você saiu da sua casa, você caminhou reto? Certo? Caminhar reto é assim, ó, numa única direção. Eu acredito que você fez isso. Você caminhou reto.
Eu também. Estava com o meu carro, cheguei até aqui, fui em linha reta, certo? Agora eu pergunto outra questão para você. Você usou o seu carro, fez uma curva, ou a bicicleta, ou a moto, ou de carona. Você deu uma curva? Muito bem. Você fez. Primeiro você foi retilíneo, depois fez uma curva. Aí, nesse caso, curvilíneo. Então, você pegou o carro, deu uma curva. Beleza? Então, nós temos duas trajetórias até agora que você utilizou para chegar na sala de aula, para assistir nossa aula. Então, vamos para a nossa terceira. A nossa terceira é parabólica ou parábola. Você desceu uma ladeira? Se você desceu, você utilizou um princípio parabólico. Se você subiu, também. Então, quer dizer, aquelas rampas de subida ou descida também é um movimento, nesse caso, parabólico. Mas aí você pouco utiliza isso, não utiliza? Mas então, aonde que eu utilizo o princípio parabólico na minha vida? Quer ver? Jogando bola. Você já jogou uma bola alguma vez na sua vida? Futsal? Você não mandou para frente, chutou a bola, não fez uma parábola, certo? Outra coisa muito interessante, quem nunca pegou uma pedra e jogou no rio, por exemplo, ou jogou em outra pessoa quando criança, você também jogou uma parábola. Mas, gente, para esse exemplo de parabólico mais comum que utilizem, vamos dizer assim, em provas e até mesmo no Enem, é a história do avião da Segunda Guerra Mundial. Dos aviões da Segunda Guerra Mundial, não tinha os equipamentos que tem hoje. Radar, aquela coisa de, olha, sistema tudo com câmera para observar onde está o inimigo e mandar bomba. Antigamente era bem simples. Segurava a bomba, determinada distância, soltava a bomba. A bomba não ia cair em linha reta. Ela planava na forma de uma parábola. Então, chutar a bola, parabólica. Lançar a bomba de um avião, parabólica, certo? E um dos cientistas, aí vou falar de outro grande gênio. Grava esse nome, pode cair na prova. O nosso segundo grande gênio, Galileu Galilei. O nosso amigo Galileu Galilei, que é esse aqui, nosso amiguinho, ele estudou a parábola. Porque lá ele subiu uma torre enorme lá na Itália, a Torre de Pisa, e lá em cima ele lançou umas bolas para medir um outro conceito que a gente vai aprender chamado gravidade. Mas ele estudava as parábolas, que era, na verdade, uma pedra, mandar uma pedra, por exemplo. Eu ficava curioso para saber qual que é o movimento dessa pedra, aonde ela ia alcançar. Então, ele deu muita contribuição no conceito da parábola, certo? Agora, e os brinquedos que você conhece? Será que tem conceito da física? Olha esse aqui é um retrato da montanha-russa, certo? Se vocês observar, você vê quase todos os princípios da trajetória. Você vê linear, você vê parabólico, circular, retilíneo. Então, você vivencia isso. Mas até você chegar onde você chegou nesse momento para sentar na sala de aula, você usou esses princípios. Você andou em linha reta, fez curva, fez parabólica e alcançou e sentou aí, certo? Mas, gente, quase tudo na sua vida está envolto nisso aí. Até mesmo você lançar uma pipa, por exemplo. É retilíneo, quando ela solta, é parabólico. Então, é presente. É o nosso amigo Isaac Newton e o nosso amigo Galileu que está presente nesses dois conceitos fundamentais da física. Ok? Então, gente, na aula de hoje, nós falamos da física, do conceito importante da física, que ela estuda a natureza. Quer ver um outro exemplo de natureza? Chuva. Gente, quando chove, adivinha a ciência que estuda a chuva? A física dá esse conceito do entendimento de chuva. Como ocorre, por que ocorre. Dá para tirar a energia elétrica da chuva? A física faz isso. Ela estuda esse princípio. Ok? Então, a gente aprendeu um pouquinho do que seria a física. Certo? Quero lembrar vocês que a Unioca está nas redes sociais, gente. Está no Facebook, unioca.oficial. Está no Instagram, unioca.oficial. E também está no nosso YouTube. Tudo junto, Unioca Oficial. Espero ter contribuído com seus conhecimentos, gente. Até a nossa próxima aula, pessoal.